Capítulo 278, o resultado está claro. Tradução, clã revisão, Zezim. O poder do fogo foi continuamente absorvido pela semente do deus herege. A verdadeira essência azuri dentro do corpo de Lin Ming foi acesa, o poder da chama que flui através de seus meridianos criou uma forte e dolorosa sensação de queimação. No entanto, era apenas uma dor ardente. Com a infinita e verdadeira essência azuri que protege seus meridianos, eles eram incomparavelmente tenazes, até o ponto em que o poder do fogo não podia danificá-los. Em primeiro lugar, Lin Ming absorveu o dragão roxo de inundação do trovão divino com a ajuda de Muqianil e da pedra do nascimento magnético. No entanto, essa era uma alma de trovão de baixo grau. Em face dessa essência de chama de grau médio, Lin Ming era completamente capaz de lidar com isso independentemente. Claro, Lin Ming estava apenas planejando absorver um pouco da chama abissal. Lin Ming realmente não tentaria levar a essência da chama dentro do corpo de Uelu, o que equivale a criar uma disputa mortal de sangue com a facção de refinadores do Vale dos Sete Mistérios. Mesmo que ele tivesse o apoio de Mukingung, não havia como ele fazer algo tão malicioso e estúpido. As essências da chama eram eternas, nunca extinguindo. Mesmo que Lin Ming tirasse uma grande quantidade do poder do fogo, a essência da chama só precisaria de um pouco de material e energia suplementares para restaurar sua condição de pico. O Vale dos Sete Mistérios haviam acumulado inúmeros recursos por saquear as terras próximas, então usar alguns materiais para nutrir a essência da chama era apenas uma gota no balde proverbial. Depois de 10 respirações de tempo, a lança de Lin Ming ainda estava esfaqueada no dragão de fogo da chama abissal, ele nem sequer deu um único passo para trás. Durante este período de tempo, Uelu tinha ido com tudo e jogado toda a verdadeira essência como ele poderia em sua essência da chama. Ele até usou todo o seu poder que nasceu do desespero, mas nada disso foi capaz de mover um pouco Lin Ming. A aparência de Uelu tornou-se cada vez mais feia. Ele simplesmente não conseguiu aceitar que isso estava acontecendo com ele. Embora reconhecesse que ele tinha uma grande chance de perder para Lin Ming, ele pensou que Lin Ming dependeria de sua velocidade para evitar as Abyssal Flames e então se aproximaria dele para derrotá-lo com uma lança. Ele mal conseguiu aceitar esse resultado. Afinal, Uelu entendeu que sem a essência da chama, sua própria força individual não era melhor que a de Fang Qi. No entanto, ele nunca pensou que, diante de sua essência da chama, Lin Ming não esquivaria e nem evitasse, em vez disso, ele simplesmente usou sua longa lança para bloquear. Não só isso, mas ele já havia bloqueado por mais de 10 respirações. Uelu derramou sua verdadeira essência na essência da chama como se ele tivesse quantidades ilimitadas. Depois de um tempo, ele já consumiu 40% de sua verdadeira essência, mas Lin Ming ainda apareceu como uma montanha, inabalável e imóvel. Isto é impossível. Esta é uma chama abissal de grau humano médio. Minha energia de origem de fogo está em uma fusão de 6º grau. Eu usei uma enorme quantidade de águas da nascente do gelo glacial divino e descansei em uma cama de jade polar, mesmo assim, eu apenas consegui absorver esta essência da chama com a ajuda de meu pai e esse companheiro está bloqueando isso com a lança. O coração de Uelu estava cheio de uma sensação de desânimo. Era como um mestre de damas jogando xadrez contra um mestre de xadrez. O mestre dos damas acabaria por perder para o mestre da xadrez em uma derrota desastrosa, mesmo o jogo estando perdido. O que poderia ser mais prejudicial para sua autoconfiança, então, isso. No grande salão, o soberano da facção de refinadores Wu Xuan tinha um aspecto extremamente feio. Uelu era seu filho e também um excelente talento natural. Pode-se dizer que ele não hesitou em despejar todos os recursos que pudesse em seu filho. Com o investimento de tantos recursos, ele esperava que Uelu brilhasse como uma estrela em ascensão nesta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios.
Ele não esperava que, na frente de Lin Ming, seu filho fosse apenas uma criança enfrentando um adulto, incapaz de reunir qualquer poder para resistir. O corpo de Lin Ming, há algo de especial. Xizongtian sentiu que, como o poder do fogo da chama abissal flui continuamente no corpo de Lin Ming, ele desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse entrado em outra dimensão. Foi por sua verdadeira essência azulada. Enquanto ele falava, não podia deixar de olhar para Mukingong para ver se ele poderia tirar qualquer coisa de sua expressão. Na mente de Xizongtian, Mukingong tinha uma compreensão muito mais completa de Lin Ming do que ele. No entanto, ele descobriu que a expressão de Mukingong era um pouco incrível, parecia que ela também estava intrigada por essa cena no estágio marcial. O coração de Xizongtian de repente sentiu-se equilibrado e melhor. Neste momento, no palco, o Yanlu finalmente parou seu ataque ridículo. Ele cortou sua verdadeira essência, e as chamas abissais imediatamente se extinguirão. Neste momento, todos os azulejos sob os pés de Lin Ming estavam derretidos em um magma vermelho escuro, com exceção das partes que tinham sido protegidas por sua verdadeira essência. Eu admito a derrota. O Yanlu cerrou os dentes e ele lentamente cuspiu essas palavras. No Vale dos Sete Mistérios, todos os discípulos diretos tinham um orgulho altivo criado em seus ossos, era sua maneira de viver. E no entanto, o Lanyu perdeu essa partida tão miseravelmente. Era difícil para ele aceitar imediatamente a derrota. Bem travado. Lin Ming examinou-se. A essência da chama da semente do deus herege não tinha crescido muito. Embora o grau da chama abissal fosse muito alta, no final, era apenas o poder do fogo, teve um efeito limitado na criação de uma essência da chama. No entanto, a razão pela qual Lin Ming escolheu enfrentar de cabeça as chamas abissais não era apenas absorver o poder do fogo e ajudar a construir a essência da chama, mas verificar uma questão importante. Quando Lin Ming estava na região selvagem do sul, ele encontrou o xamã da tribo Verme de Fogo. Como a diferença entre sua força era muito grande, ele nem mesmo conseguiu absorver os ataques de fogo do xamã, mesmo resistir a eles tinha sido extremamente difícil. Mas agora que sua própria força havia aumentado, ele queria verificar em que grau sua semente do deus herege poderia suprimir o poder do fogo. O grau da essência da chama eterna do xamã do verme do fogo é quase exatamente o mesmo que a essência da chama abissal de Uyanlu. Uma vez que eu posso defender contra os ataques de Uyanlu, eu poderia me defender contra o xamã do verme do fogo e não ser como antes, quando eu nem tinha o poder de atacar. Após esta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, eu retornarei à região selvagem do sul e acabarei com esse rancor. Quando ele estava no pântano das Águas Negras, Lin Ming quase morreu pelas mãos do xamã do verme do fogo. Simplesmente não era seu estilo não se vingar de um profundo ressentimento. Para não mencionar que as irmãs Na também tinham uma inimizade eterna com o xamã do verme do fogo por matar seu mestre e Lin Ming também devia sua benevolência às irmãs Na. Se não fosse por elas, Lin Ming nunca entraria no pagode dos feiticeiros e provavelmente teria morrido na montanha choque do trovão. Só por isso, a inimizade das irmãs era algo com o qual ele iria ajudar. Claro, também havia outra razão muito importante, que era a chama eterna do xamã da tribo do fogo. Na semente do deus herege de Lin Ming, a alma do trovão já havia tomado forma, mas, em comparação, a essência da chama era pequena e incomparavelmente fraca. Se ele conseguisse essa chama eterna, sua força aumentaria em milhas. Se é a tribo Verme de Fogo ou o Xamã do Fogo, eles mataram inúmeros inocentes e cometeram pecados de todas as naturezas. Para se livrar de tal pessoa já está impondo justiça honrosa em nome dos céus. Lin Ming decidiu que, depois desta reunião marcial, ele primeiro iria para o lago seráfico da nação Olu e mergulharia seu corpo nas águas do lago seráfico para consolidar sua força. Depois,
ele retornaria à região selvagem do sul e procuraria o chamando Verme do Fogo para liquidar suas dívidas. Quando Lin Ming saiu do palco, ele ouviu uma série de saudações encantadas vindo da plateia. Júnior aprendiz de irmão Lin, você foi ótimo, ótimo. Júnior aprendiz, irmão Lin, você fez bem. Júnior aprendiz, irmão Lin, você é o cara mais sexy por aqui. Os primeiros gritos não eram muito estranhos, mas o último Júnior aprendiz, irmão Lin, você é o cara mais sexy por aqui. Foi gritado por uma garota muito ousada na frente de todos. Foi um grito incomparavelmente claro que foi ouvido em toda a arena. Lin Ming imediatamente corou de vergonha. Reino da Fortuna do Céu era uma nação com valores consideravelmente conservadores. Embora Lin Ming tenha sido capaz de adivinhar fracamente que havia várias meninas que sentiam alguns sentimentos em relação a ele, ninguém nunca havia dito nada. Ele nunca experimentou essa cena antes. Ele se virou para olhar e viu que aquela que corajosamente o animava era uma jovem da facção da cítara. Claramente, os agradáveis vivas foram obviamente feitos com prazer. Com uma cena de uma menina linda e graciosa que estava chorando para ele, Lin Ming estava com uma perda temporária sobre como proceder a partir daqui. Quanto ao discípulo da facção de refinadores que estava ao lado dela, ele teve a aparência de uma luta desgastante que acabara de ser derrotado. O discípulo da facção de refinadores acabara de declarar equivocadamente que as chances de o vencedor de Uelu era 50 e até ridicularizou a discípula da facção da cítara, dizendo que Qin Vuxin era inferior a Uelu. Mas Qin Vuxin foi capaz de enfrentar Lin Ming por um bom período de tempo. Quanto a Uelu, ele foi derrotado em uma única jogada. Isso fez com que o discípulo da facção de refinadores desejasse ter um buraco para se arrastar. Claro, a garota da facção da cítara não podia perder essa oportunidade de ridicularizá-lo. Ela aclamou por Lin Ming ao mesmo tempo que provocava este discípulo da facção de refinadores. Sob as boas-vindas da jovem menina da facção da cítara, Lin Ming chegou estranhamente na espera do concorrente. Ele viu Qin Xingchuan caminhando em sua direção na audiência e perguntou, Xingchuan, existe algo que você deseja? Milímetro. Eu pensei que você poderia estar com um pouco de fome porque você estava cultivando toda a tarde e não almoçou. A próxima rodada não começará por algum tempo, você gostaria de pegar algo para comer comigo? Lin Ming ficou surpreso e então ele de repente lembrou que Qin Xingchuan o guardava e também não tinha comido nada. Ele assentiu e disse, tudo bem, estou com muita fome. Proteger-me esta tarde deve ter sido muito difícil para você. Não era tão ruim. Qin Xingchuan sorriu brilhantemente como um sol da manhã e depois puxou suavemente a manga de Lin Ming. Embora este fosse apenas um puxão de uma manga, para Qin Xingchuan, essa era uma ação muito íntima. Quando ela puxou Lin Ming para perto, Qin Xingchuan virou-se para olhar para a jovem garota da facção da cítara na plateia, um sorriso assertivo no rosto. Mais da metade das lutas já foram oficialmente terminadas. Os únicos concorrentes que ficaram com vitórias completas foram Lin Ming, Mugubuyu, Ouyang Ming e Jiang Baoyun. Pode-se dizer que, se não houvesse algum acidente catastrófico, os três primeiros viriam entre eles. A 13ª rodada. Zhang Yanzhao contra Qin Vuxin. A energia do sabre da onda carmesim de Zhang Yanzhao foi facilmente exterminada pela música da cítara de Qin Vuxin. Enfrentando os ataques invisíveis de onda sônica de Qin Vuxin, Zhang Yanzhao não tinha como senti-los e não era possível evitá-los. Ele facilmente perdeu. Seguindo essa luta de perto, Mugu Jirong contra Jiang Lanjian. O resultado dessa partida também foi facilmente previsível. A espada de Jiang Lanjian foi muito rápida e a vitória foi decidida em apenas 5 movimentos. Em 5 movimentos, a espada de Jiang Lanjian atingiu a garganta de Mugu Jirong e ele nem sequer usou o conceito de vento. A verdade era que além de Lin Ming, Jiang Lanjian não usara o conceito de vento contra qualquer outra pessoa. 14ª rodada. Uelu contra Qin Vuxin.
O resultado desse jogo poderia ser facilmente imaginado diante de Kim Vuxin, que era invisível, nas músicas das 8 melodias no vento profundo. O Yelu era excessivamente dependente das chamas abissais e simplesmente não conseguia reunir nenhuma resistência. A conclusão final era que a própria força de Yelu era limitada e os ataques das chamas abissais eram muito simples e diretos, sem a capacidade de se adaptar. Era muito fácil para alguém se aproximar dele. Claro, uma cena parecida como quando Lin Ming recebeu diretamente as chamas com sua longa lança não aconteceria novamente. Kim Vuxin continuou sua série de vitórias. Durante a 16ª rodada, ela derrotou o Anxialdie da facção da Miragem com força irresistível. Embora o Anxialdie tenha se transformado em 108 fantasmas ilusórios, todos foram derrotados pela música da cítara de Kim Vuxin. O público pensou que a diferença de força entre as duas talentosas e orgulhosas senhoras do Vale dos Sete Mistérios não seria muito grande, nenhum deles imaginou que seria assim. Muitas pessoas não podiam deixar de se perguntar, se Kim Vuxin não tivesse encontrado Lin Ming, até que ponto ela poderia ter ido sem perder. A extensão do poder de Lin Ming era muito confusa e complicada. Muitas pessoas pensavam que nem mesmo ele necessariamente perderia para Jiang Baoyun e Mu Gubuyu, eles até achavam que ele tinha a chance de classificar em primeiro. As batalhas ficaram cada vez mais vívidas e claras. Os 4 primeiros já estavam trancados com Lin Ming, Mu Gubuyu, ou Yang Ming e Jiang Baoyun. Agora, os dois lutando por quinto foram Jiang Lanjian e Kim Vuxin. O Yelu e Zhang Yanzhao, que já foram favoritos para os 5 primeiros, foram completamente eliminados. O sol gradualmente se estabeleceu no oeste, e finalmente as batalhas do dia terminaram. Amanhã seria o último dia das finais. Seria apenas 10 rodadas e nessas 10 rodadas, tudo seria revelado.